Uma pinheirense recebeu uma indenização por danos morais após ter seu saldo bloqueado indevidamente por um banco digital. Nossa equipe conversou com o advogado responsável para entender sobre o caso. Essa pinheirense ela realizou uma venda no cartão de crédito através de uma máquina de cartão presencial, portanto foi uma compra comum, aquela que a pessoa passa o cartão com senha, tudo normal, né? E essa compra ela foi aprovada, a pessoa que passou o cartão teve ali debitado em seu crédito o valor daquela compra e esse valor da maquininha foi direto para essa conta digital. É uma maquininha vinculada, portanto, a uma conta de um banco digital de bastante expressão aqui no Brasil, né? E aí essa conta, esse valor, no momento que caiu lá na conta, foi batendo lá na conta, foi bloqueado. Essa pessoa, então, essa pinheirense, ela tinha o plano de saque imediato desse valor e ela foi surpreendida com a notícia de que estava bloqueado. E isso era na parte da tarde, no outro dia cedo, ela já não tinha mais nem acesso a essa conta digital. E era um valor expressivo, era quantia de R$14 mil, e era uma quantia que ia salvar, né, o mês dela, aquele ditado popular, né, uma venda que ia salvar o mês. Era final de ano e você imagina, dezembro, essa pessoa fez essa venda desse valor, acreditou que teria aquele valor para salvar o mês dela, o fim de ano, e infelizmente ela passou por essa questão. E aí, então, nesse dia seguinte, ela foi procurar o que aconteceu, né? Entrou em contato com o saque desse banco digital, com o saque também da maquininha de cartão, e ninguém sabia dizer o que tinha acontecido. Eles se limitavam a dizer apenas que ela violou os termos de uso. Essa expressão que, inclusive, me procurou aqui no escritório, muito contrariada com essa situação, porque simplesmente falaram para ela que violou os termos de uso. Mas qual o termo de uso? Eles não souberam dizer. Essa consumidora, então, procurou o PROCON antes de levar o caso à justiça, e no PROCON a empresa manteve a mesma postura, violou os termos de uso. Aí ficava aquela dúvida, beleza, mas qual o termo de uso? O que vai acontecer por conta disso? Ficar com o dinheiro não pode, né? Eles não poderiam ter ficado com o dinheiro dela por todo esse período. Então ela ingressou com a ação de restituição, né, para ela conseguir ter acesso a essa quantia, e a esse pedido foi acrescentado um pedido de indenização. Essa indenização, portanto, baseada na ilegalidade desse bloqueio. Ou seja, bloqueou o valor sem motivo, porque violação do termo de uso não é motivo para deixar esse bloqueio por tanto tempo. Esse processo foi sentenciado pela Justiça de João Pinheiro, que reconheceu como ilegal essa justificativa da violação dos termos de uso, já que o bloqueio aconteceu em dezembro e até então eles apresentaram defesa no processo e não souberam mais uma vez apontar qual seria essa violação. Então a Justiça entendeu como ilegal e equiparou esse bloqueio a ato ilícito e concedeu a essa pinheirense, portanto, uma indenização de R$8 mil por esse abalo sofrido ali, por ter ficado tanto tempo privado dessa quantia que pertencia a ela de direito. E houve desbloqueio? Na verdade, houve a ordem do juiz para que aconteça o desbloqueio. Nós não temos notícia ainda se essa empresa já fez esse desbloqueio ou não, porque tem toda aquela questão de prazo, de intimação da sentença, né? Mas o juiz, além da indenização, condenou a restituir o valor que estava bloqueado, corrigido e acrescido de juros, inclusive. Cabe recurso ainda? A empresa pode recorrer dessa condenação, mas eu imagino que é uma coisa que não vai acontecer porque ela sabe da responsabilidade dela, né? Quando a gente trata de direito do consumidor em assuntos que envolvem direito bancário, né, isso é um direito bancário, essa questão trata de direito bancário, o banco ele costuma ter ali uma escala de risco, que ele sabe até onde que ele pode ir. E uma ação como essa, como ele sabe que ele não comprovou o que seria a ilegalidade que essa pinheirense cometeu, ele não tem por que recorrer,
Porque no recurso ele não pode apresentar provas novas, né? Ele vai recorrer de acordo com aquilo que ele produziu no processo. E ele não produziu nada. Ele se limitou a dizer mais uma vez que violou os termos de uso. Então, praticamente, né, já tá, o martelo já está batido em favor dessa pinheirense. Doutor, esses são casos que podem acontecer a qualquer momento com qualquer outro cidadão, né? Pode acontecer, infelizmente, é um caso, digamos que bastante comum, né? Hoje, na era digital, nosso dinheiro está no aplicativo, né? Eu mesmo, esses dias, fui comprar um pão de queijo na padaria com a nota de 10, a menina não tinha troco. Ninguém usa mais dinheiro, está tudo no banco. Então, é um risco que essa pessoa corre de ficar na mão, literalmente a gente fica na mão do banco. Se ele quer, você vê, nesse caso da pinheirense mesmo, é um detalhe importante, esse bloqueio unilateral e cautelar, como era chamado no contrato, estava previsto no contrato. Então, o que o banco falava? Olha, você lá na hora que você assinou os termos de uso, você concordou que eu poderia fazer esse bloqueio se eu achasse necessário. Aí você vê o tamanho da abusividade dessa cláusula. O banco adotou essa conduta absurdamente arbitrária, né, do nada ali, sem justificar nem nada. E essa pinheirense ficou todo esse período, desde dezembro, nós já estamos no final de maio, e até hoje ela não teve acesso a esse dinheiro. Então é uma situação que todo mundo está exposto a isso, infelizmente, né? São termos de uso que a gente não pode discutir, ou você aceita ou você não abre a conta, né? Mas que fique feito aí o alerta aos nossos telespectadores, no sentido de que nós temos esse risco, mas temos a possibilidade, havendo ilegalidade, de recorrer ao judiciário para resguardar esses direitos.